Ok, vamos lá então, vamos abrir aqui. Então fica a pergunta, se quiserem já fazer as duas, Thiago e Castilho, aí um já responde na sequência do outro, tá? Bom dia, Castilho. Bom dia, Thiago. Maciel para a Rádio CBN. Vou começar da esquerda para a direita, começar com o Thiago. A pergunta para você, Thiago, é daquilo que foi planejado, aquilo que foi traçado antes da competição, o momento indica que alguma coisa não está dando resultado, não está dando certo. Você poderia identificar o que está dando errado, o que se projeta para melhorar essa situação? Vocês já verem, por exemplo, um posicionamento de permanecer na Série C como um bom resultado, ou nessa próxima janela vocês querem dar uma guinada para conseguir chegar naquele objetivo, que primeiro chegar entre os 8? Essa é a pergunta para você. E para o Castilho, dos jogadores que estão trabalhando recentemente, que ponto que eles estão dando o resultado que você esperava até o presente momento? Então, primeiro com o Thiago. Na verdade, como eu sempre falo para vocês, aqui é um clube que a gente busca sempre pensar no curto, médio e longo prazo, e a gente não é hipócrita e nem nos achamos tão bons de acharmos que a gente está imune a alguma crise. No futebol é natural, tudo na vida oscila. E a gente tem a ideia de chegar na Série A em 5 anos, como sempre falei para vocês. Sempre disse que a ideia era um ano de consolidação na Série C e um na Série B, mas cuidado para não ter corte agora. Um ano de consolidação na C e depois vai buscar o acesso, e depois 2 anos para buscar a Série A. Mas o nosso objetivo e a nossa intenção é o acesso esse ano. Dentro do Campeonato Paranaense, a gente passou por momentos parecidos com esse, de uma oscilação, e a gente soube nos forjar e nos fortalecer para, no momento mais importante, a gente estar pronto, e acabamos conseguindo eliminar o Curitiba e o Atlético, que são 2 grandes equipes aqui do estado e a nível nacional. A gente tem trabalhado muito, incessantemente, para que os resultados aconteçam. Eu não acredito em solução de um jogador, ou 2 jogadores, ou de janela. Eu acredito em processo, eu acredito em trabalho, eu acredito naquilo que nos trouxe até aqui, e eu tenho certeza que a gente nos readequando, a gente trabalhando mais, buscando mais, a gente vai encontrar, primeiro, uma vitória, depois a classificação e depois o acesso. É por isso que a gente está trabalhando, é nisso que a gente está fechado, o objetivo é esse, a gente não vai se acovardar em momento nenhum, e a gente vai buscar a volta por cima e a melhora, já estamos buscando, e eu acredito muito na vida, na lei da semeadura. Quando a gente planta bem, a gente colhe bem. E dentro da diversidade, a gente tem plantado no meio de choro, no meio de dificuldade, e é o que tem nos unido, e é o que tem nos deixado mais forte, e eu tenho certeza que o preço que a gente está pagando agora, de estar passando essas dificuldades, vai nos trazer algo maior lá na frente, e a gente vai ter uma vitória digna, e mais uma vez a gente vai conseguir os nossos objetivos, como a gente vem fazendo desde o início aqui. Então, eu tenho confiança plena na comissão técnica, eu tenho confiança plena nos atletas que aqui estão, e obviamente a gente vai movimentar na janela, trazer reforços, a gente tem orçamento para isso, e vamos achar o jogador adequado, que vai chegar aqui e nos ajudar, mas não vai ser o salvador da pátria, porque eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas em talentos complementares com o mesmo objetivo. Então, a gente vai buscar o que está nos faltando no mercado, até para dar mais opções para o Castilho trabalhar, mas dentro do que tem aqui, tem muitas coisas boas, apesar do resultado não estar vindo, são placares mentirosos. Tem hoje, dentro do iScout, que é o maior aplicativo, a maior ferramenta de dados, de Big Data do futebol, existe uma coisa que chama expectativa de pontos. Vocês podem pesquisar lá. A gente é o primeiro lugar em expectativa de ponto. Expectativa de ponto é aquilo que, se o jogo não tivesse o gol, fosse uma luta de boxe, quem ganharia a luta. Então, existe essa métrica hoje. E eu sou um cara que eu balizo todas as minhas decisões subjetivas em critérios objetivos. O que isso significa? O que eu busco para tomar decisão tem balizadores de dados, de métricas. Por quê? Porque o mais fácil de fazer em um momento de dificuldade é agir por conveniência. E aqui a gente não vai agir por conveniência nunca. Aqui a gente sempre vai fazer o que precisa ser feito, respeitar o processo e acreditar, sim, na lei da semeadura. A gente tem plantado bem, a gente tem feito coisas boas. A colheita vai ser boa, eu tenho certeza, e eu espero que vocês confiem e nos apoiem dentro disso que nós vamos buscar no campeonato. Uma primeira vitória, depois a classificação e depois o acesso. Temos que pensar degrau a degrau, dessa forma, nesse momento. Bom dia. Eu acredito bastante no elenco. Nós temos trabalhado e nós temos evoluído taticamente, tecnicamente, no dia a dia. As 2 últimas partidas, o segundo tempo contra o Náutico e o jogo contra a Ponte Preta, existiu uma melhora muito grande. Hoje o que nos incomoda é a falta dos 3 pontos, é uma vitória, e eu acredito muito que com uma vitória
o nosso time possa, de fato, entrar na briga, né? Porque uma vitória nos coloca de novo entre os 8, provavelmente nos coloca entre os 8, e a vitória te traz confiança, você trabalha com mais leveza, os atletas reencontram a confiança que eles precisam, e que quando você não tem vitória, automático essa confiança ela dá uma esfriada, ela dá uma baixada, e eu acredito muito que eles estão trabalhando bastante, que eles vão entregar bastante, que essa vitória vai vir e as coisas vão mudar para o nosso lado. Minha pergunta vai para o Thiago e também... Faz uma primeiro para mim, eu respondo. Depois faz para ele responde. Beleza, acho que então. fica melhor dessa forma. Beleza. Thiago, recentemente, na verdade, surgiu alguns casos de indisciplina que vazaram para a imprensa, e queria que você contasse, ou que você puder, claro, o que é verdade e o que não é verdade do que aconteceu nos bastidores do Maringá Futebol Clube nesse período, e também falar de contratações, se o Maringá já pode falar algo de contratação já para essa próxima janela de imprensa. Lanza, eu sou um cara que tem, em alguns pensamentos meus, sou meio antigo. Eu aprendi desde pequeno que roupa suja se lava em casa. Não seria digno com o atleta, com a instituição, externar qualquer problema que possa ter existido aqui dentro, que é algo natural, que acontece em qualquer ambiente familiar, no teu corpo, que não deixa de ser um organismo vivo. Em qualquer organismo vivo, se tem alguns problemas. E a gente corrige e volta a fazer as coisas caminharem. É natural, futebol, momento que a gente chega numa final, às vezes a gente deixa de estar tão vigilante quanto necessário, e a gente está aqui para entender o que aconteceu e tomar as decisões e poder dar a resposta que vocês querem, que não é aqui. A resposta que vocês querem, a resposta que a torcida quer, a resposta que todo mundo que gosta do Maringá quer, é a resposta no campo. Então, a gente tem trabalhado muito, eu posso deixar vocês tranquilos disso. A gente tem trabalhado muito, a gente se cobra muito aqui dentro. Não existe cobrança maior lá fora do que existe dentro desse CT. Eu sou um cara de cobrança, o Castilho é um cara de cobrança, o nosso presidente é um cara de cobrança, o nosso capitão é um cara de cobrança, os nossos jogadores, a gente busca essa cultura, esse DNA, e a gente vai conseguir sair desse momento com o apoio de vocês, acreditando que o histórico, o nosso trabalho que a gente fez até aqui, nos dá a condição de vocês acreditarem que a gente vai sair dessa situação ruim. A gente vai sair dessa situação desconfortável, mas é com trabalho, é sem expor ninguém, é a gente buscando, de fato, nos forjar na dificuldade para que a gente possa colher grandes coisas. Sobre a janela de transferência, tem alguns jogadores que já estão encaminhados. Agora, eu não posso chegar aqui e falar porque não assinou contrato, não fez exame médico, e a gente pode gerar uma frustração depois em vocês se não acontecer. Então, não é por falta de transparência, mas é por questão de que eu tenho que ser um cara que no que eu falo tem peso, e eu tenho que tomar cuidado quando eu solto alguma informação. Quer dizer, eu quero um jogador, eu falo aqui, chega outro clube que está disputando comigo e vira um leilão porque também quer, então a gente vai se reservar nesse momento, mas eu quero que vocês saibam que a gente está incomodado e que a gente está buscando algumas peças no mercado e que a gente tem, mas como eu digo para vocês, eu quero reiterar, não é que nós vamos trazer uma peça e que o cara vai chegar aqui, um passe de mágica e as coisas vão voltar a acontecer. Vai trazer mais algum jogador para dar profundidade ao elenco, para ajudar, porque para mim não existe uma pessoa só que resolve. Todo mundo resolve trabalhando em conjunto, tendo o mesmo objetivo, obstinado e buscando o que a gente precisa, que são as vitórias. Castilho, muito se fala sobre o teu esquema tático, até por conta tanto do 3-5-2 quanto do 4-3-3 que você já utilizou no Maringá Futebol Clube, da questão de marcação individual e de estilo de jogo de pressão, de alta pressão em cima do adversário, de sufocar o adversário. E queria saber de você se há algum espelho de mudança no desempenho de campo, da figura de campo do Maringá Futebol Clube, ou o que você planeja do Maringá nessa sequência agora de Série C? Continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo sempre. Nos trouxe até aqui, são 5 temporadas jogando dessa forma. Acabamos de ser vice-campeão paranaense, tivemos o acesso da D para C, com um modelo de jogo muito consistente. Se a bola estivesse entrando no gol do adversário, não se falava de modelo de jogo, não se falaria de tática, pelo contrário, não teria esse tipo de pergunta. Então a gente tem que continuar trabalhando e acreditando nas nossas convicções. Hoje eu não posso chegar aqui para você e falar que eu vou mudar tudo porque vocês acham. A gente tem que fazer aquilo que a gente acha e aquilo que é a nossa convicção. Tiago, bom dia. Nós fazemos o dia a dia do clube, então, obviamente que fazemos um contato todo dia com a assessoria para levar informações, mas aí eu fui pego de surpresa com a ausência do Vilar, né, momentos antes da partida contra a Ponte Preta.
E o Fernando está afastado, já faz alguns dias, a gente tem essa informação. E também tem uma dúvida sobre o Cauã Tavares. Eu não fiquei sabendo de afastamento do Cauã, mas ouvi comentários, enfim. Eu gostaria que você falasse mais diretamente da situação desses 3 jogadores, como é que está nesse momento, para o torcedor, que também nos pergunta no rádio, né, a respeito dessa situação, se for possível. Eu vou separar elas, tá? A questão do Vilar, vocês sabem que eu sou um cara extremamente frontal e transparente, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que siga hierarquia e cumpro ordens. Nesse momento, o assunto Vilar não cabe ao departamento de futebol, cabe à diretoria executiva por questões contratuais. Então, a orientação que eu tenho é para não falar sobre esse assunto por questões de ser um assunto que está com a diretoria executiva. Então, vou me abster de responder isso. A questão do Fernando e do Cauã Tavares, eu não uso o termo afastado aqui, eu acho que isso não existe. Eles estão passando por um processo interno para que eles possam melhorar em algumas coisas que a gente acredita que tem que melhorar, para que eles possam voltar a nos ajudar no momento oportuno. A situação é essa, mas, como eu digo para vocês, vamos se focar no todo, vamos se focar em quem está trabalhando aqui com lealdade, com dignidade, com honra, incomodado com a nossa situação e querendo, de fato, sair disso e buscar a vitória, que vai chegar, eu não tenho dúvidas disso, não estou prometendo que é no próximo jogo ou quando, mas a gente vai sair disso, porque a gente tem sinais positivos de que as coisas vão voltar a acontecer. E como eu digo para vocês, quando eu falo isso, não é uma questão de estar acomodado, porque é o que eu digo, vocês me conhecem, estou aqui no dia a dia, vocês vão encontrar poucas pessoas no futebol que têm o estilo de cobrança que eu tenho. Então existe uma cobrança interna muito grande, só que nem tudo é cobrança. Tem hora que é você ajeitar, hora que é dar carinho, que é o trabalho artesanal que deve ser feito no futebol por quem tem competência para fazer. E eu tenho certeza que a minha comissão técnica, que o meu treinador, que os meus atletas têm totais condições de sair desse momento, estão determinados a fazer isso, estão trabalhando, estão sofrendo com cada derrota, com cada frustração gerada, porque a gente tem expectativa alta aqui dentro, mas isso não está nos acovardando, isso não está nos tirando estímulo, pelo contrário. Toda vez, eu acho que é um teste para a nossa resiliência, para a nossa disciplina. Isso é a chave do sucesso. É o momento que a gente está vivendo agora. A gente está se frustrando e a gente tem que fazer mais e melhor. E a gente tem que fazer mais e melhor. E as pessoas, na minha concepção, não são descartáveis. A gente sempre tem que buscar a melhora do ser humano, não só do atleta. Porque com a melhora do ser humano, a gente também ganha a melhora do atleta. E é dessa forma que a gente trabalha. E como eu disse para vocês, não esperem que eu vou agir por conveniência, não esperem que eu vou colocar culpados aqui dentro. Não existe isso. Aqui nós vamos trabalhar sempre para melhorar, para buscar nossos objetivos. E quem está aqui tem que saber que tem que estar ligado à nossa cultura, à nossa identidade de corpo e alma, e tem que saber que tem responsabilidade, porque no futebol a gente é pago para ganhar. Poucas pessoas falam disso. O Thiago está aqui há 5 temporadas, o Castilho está aqui 5 temporadas, que a gente sempre foi vencedor aqui dentro. Porque o dia que não for, não existe isso. Só que no Maringá existe algo diferente do que está se praticando no futebol por aí, que é a gente controlar muito mais aquilo que de fato a gente consegue ter controle, que são os processos, que é o dia a dia, e nisso eu não tenho para falar da minha comissão técnica, do meu grupo e da minha diretoria. Então, assim, a gente está muito convicto, eu digo para vocês, é uma fase difícil que vai passar, não porque vai passar, porque a gente está esperando que passe. Vai passar porque a gente está trabalhando muito, porque a gente está sofrendo muito, porque você entra num vestiário depois de uma derrota, é jogador se cobrando, chorando, frustrado, mas buscando algo a mais, com vergonha na cara, com brio e com vontade de vencer. E é nisso que eu aposto muito mais do que em reforço A, B ou C, ou qualquer mudança tática, que existe várias nuances táticas dentro do nosso jogo, não é uma marcação individual, não, é que vocês têm que analisar com um pouco mais de profundidade. Existem várias nuances. Nessa última partida mesmo, o Jorge Castilho iniciou com uma sobra para proteger profundidade, porque sabia que o time da Ponte Preta buscaria na partida. Então, dentro da cultura de jogo, existe também uma nuance tática para que a gente possa surpreender o adversário de alguma forma, e que a gente busca fazer. Só que quando ganha, o futebol é resultadista. Quando ganha, às vezes as coisas não vão nem tão bem e, tá legal. E quando o resultado não vem, incomoda e tem que incomodar. A gente está aqui, sabe que nós vamos ser cobrados, e a gente se cobra, e a gente vai buscar, com certeza, essa volta por cima, e eu espero que vocês acreditem muito na gente. Jorge, bom dia. Você tem alguns problemas ainda, né? O Tito está voltando, eu acho que está em transição, me parece, vi ele aqui, mas saiu machucado do jogo, Cheron também, não é, no departamento médico. E para esse jogo lá contra o Ipiranga, nós tivemos uma outra surpresa. O Danielzinho entrou na segunda etapa e entrou bem. E você tem falado muito do meio-campo.
Ele pode ter uma outra oportunidade aí no time do Maringá, voltando a atuar no Maringá? E uma outra pergunta, a colocação, 11º na colocação, mas uma diferença de apenas 2 pontos do 8º, dá um alento positivo para que o time busque a recuperação? Sem dúvida. Nós estamos muito próximo da zona de classificação, nós temos 9 rodadas ainda para nos recuperar, e nós acreditamos muito nisso. As pontuações que fizemos até o momento, ela nos ajuda nessa questão, né? Por esse momento ruim que a gente está passando e estando tão próximo da classificação, da zona de classificação. Então isso nos ajuda bastante. O Tito é um jogador que saiu lesionado, está em transição, se recuperando. Acredito, confio muito no que o Tito entre em campo no jogo. O Daniel é um jogador que tem crescido dentro do nosso dia a dia, tem evoluído, tem mostrado de fato que a resiliência dele tem falado mais alto, porque é um jogador que ele não estava indo nem para o banco de reserva, porque não estava num bom momento e ele está evoluindo. Com as saídas que houveram do time, abriu um pouco mais de espaço para ele está aproveitando, é um jogador que a gente acompanha de perto e a gente está muito atento a essa questão também da evolução do Daniel. Se ele vai jogar, se ele vai entrar depois, aí é outros 500. Qual é o outro que você falou? O Cheron é um jogador que ainda segue no departamento médico. Bom dia. Thiago, a gente sabe que recentemente dos jogadores que o seu elenco perdeu, alguns deles tinham problemas com saúde mental, sucumbiram diante da pressão. Eles, quando estavam em fase relativamente ruins, foram muito pressionados, e eu vou citar nomes. O Denison, por exemplo, é um deles, e o próprio Moraes passou por esse problema. Do restante do elenco, nesta fase complicada, você tem algum jogador com este problema no elenco, que está sentindo a pressão, que tem sua saúde mental afetada em função do momento? Viola, a saúde mental é pouco falada, né, no futebol, mas é algo que eu acho muito relevante você trazer, porque é o que eu digo para vocês quando eu falo de trabalho artesanal, é exatamente isso. Cada ser humano lida melhor com um tipo de cobrança. Não é a mesma cobrança para A ou para B ou para C. A gente tem um departamento de saúde e performance, onde a gente tem intencionalidade em todos os processos, e hoje mesmo eu conversava com o Castilho sobre a questão de treino, de fato trabalho ser sistêmico, entrar em parte física, tática, técnica e mental, então, a todo momento aqui, dentro de intencionalidade, a gente busca saber a importância da saúde mental dos atletas, da questão anímica, que não é só saúde mental, e é aquilo. A gente é igual ao parafuso, se apertar demais, vai espanar. A gente tem que saber ali lidar com isso, com a cobrança, com o carinho, com a confiança. A gente não pode fazer os atletas perderem a confiança nesse momento. Por quê? Porque é complicado. Todo mundo tem vergonha na cara que está aqui. Está todo mundo frustrado. Está todo mundo numa situação desconfortável. E dentro disso a gente tem que saber conduzir de uma forma para que eles sintam confiança, que eles sintam que tem que fazer um pouco a mais. Então a gente tem um desafio de cada semana, todo mundo fazer algo a mais, algo diferente, dentro das nossas dinâmicas aqui dentro, do que a gente pode se propor a fazer a mais, porque quando a vitória não chega, a gente tem que fazer um pouquinho a mais todo mundo, e a gente tem trabalhado nisso diariamente, incessantemente, por isso que eu digo para vocês, quem sabe o que está plantando não tem medo do que vai colher, e a gente tem plantado coisas boas, a gente acredita nas pessoas que estão aqui dentro, e a gente vai sair dessa situação. Castilho, salve. O seu time não está jogando bem. O decréscimo explicita isso. Mas não está sendo engolido pelos adversários. No caso do Náutico, por exemplo, na partida, você perdeu o primeiro tempo, fez, na minha leitura, questionável, mas na minha leitura, horrível, mas fez um segundo tempo melhor que o do Náutico. Logo, você perdeu o primeiro tempo por 2-1 e ganhou o segundo por 1-0, e pouco se falou desse segundo tempo. Significa, então, mesmo sem jogar bem, seu time não está sendo engolido pelos adversários, e isso se repetiu contra a Ponte Preta. Mas, enfim, esse declínio, na sua consulta ao travesseiro, lhe passou pela cabeça uma mudança radical, trocar sistema de jogo, trocar peças? Como é que você está, nesse sentido, como é que você está posto nesse momento? Bom, Viola, nós temos perdido jogos e não jogando mal. Tá? Só que o que vale é o resultado. Né? Para todo mundo, o que vale é o resultado. Nós jogamos, como você falou, o segundo tempo muito bom nós fizemos um segundo tempo muito bom contra o Náutico. Fizemos um bom jogo contra a Ponte Preta, não acho que foi um jogo ruim, pelo contrário, nós tivemos até chance de ganhar o jogo.
Se você pegar os números mostram isso, e quem esteve no estádio viu também que nós tivemos chance de ganhar o jogo e nós não ganhamos, e o que vale sempre no futebol é o resultado, é quando a bola balança o barbante do adversário. E a minha consulta ao travesseiro, ela não me faz mudanças radicais, sistemas, nada, porque eu tenho convicção naquilo que eu faço. E a partir do momento que eu perder a convicção daquilo que eu faço, daquilo que eu quero, eu tenho que parar de trabalhar com futebol. Eu acho que tudo na vida você tem que ter uma convicção e você tem que seguir essa sua convicção. É lógico que você, no meio do caminho, você ajusta uma coisa ou outra que vão te trazendo outras situações e que você precisa ajustar para que você volte com o trem no trilho. E é o que está acontecendo com a gente. Nós estamos ajustando dentro das nossas convicções aquilo que a gente precisa fazer para ganhar os jogos. E a partir do momento que vier a primeira vitória, eu tenho certeza que as coisas vão mudar para nós também. Tiago, para fechar da minha parte aqui, nos atualiza a situação do Matheus Moraes. Qual a realidade hoje do jogador? Vai para o empréstimo, já está acertado, falta detalhes, por favor. Como eu sempre tenho cuidado em me pronunciar oficialmente quando tem alguma negociação em andamento, tanto de chegada quanto de saída, não existe um negócio fechado para o Moraes ainda. Vocês sabem da questão do clube coreano, que está em trâmite para contratar o atleta, mas tem vários pormenores que ainda não estão definidos, que ainda não estão fechados. Então pode ser que ele vá para esse clube, pode ser que ele vá para outro clube, pode ser que ele volte ao Maringá. Não existe algo fechado ainda. Existe uma intenção de um clube que fez uma oferta, tem alguns detalhes contratuais ainda para se definir entre os dois clubes, entre o clube e o atleta, mas nesse momento não existe nada fechado para falar para vocês. O negócio foi esse, de tal forma, para tal lugar, por tanto tempo. Então eu me reservo nesse momento, até para não me comprometer com vocês, com uma informação que pode ou não acontecer. Eu acredito que nos próximos dias a gente tem uma definição final sobre esse tema, mas ainda não existe nada concretizado sobre a venda ou empréstimo do Moraes. Então, daqui a uma semana daí a gente resolve isso aí, até na primeira semana aqui. Daqui a uma semana a gente vai ter uma definição totalmente correta e eu vou falar para vocês. E assim, vou aproveitar o espaço. O que vocês tiverem de dúvida, pergunta, o momento é agora. A gente não tem problema nenhum em deixar tudo às claras, em deixar o torcedor confortável, em deixar vocês confortáveis. Eu sou um cara que eu valorizo muito o torcedor, todos os torcedores, porque para mim, dentro do futebol, quem consome o produto futebol são os torcedores. Então, eu acho que são talvez um dos mais importantes do futebol, são os torcedores. Então, vocês estão aqui hoje representando eles e eu faço questão que vocês tirem todas as dúvidas necessárias para que a gente possa passar, de fato, essa transparência para que dê segurança para eles nos apoiarem nesse momento difícil que a gente está passando e a gente continuar dessa forma como sempre foi, com uma boa média de público, como um clube que tem uma torcida que impacta, que vai ao estádio. Então, eu acredito que hoje vocês estão aqui também para representá-los e eu faço questão de responder tudo que eu puder responder, né? Tudo aquilo que vocês acharem importante. Então me responda o seguinte: ao final da partida de sábado, o Ronald foi lá no torcedor, ele e o Vitinho. E ele falou no meu microfone, na Jovem Pan News, que iria falar na coletiva. Talvez a intenção dele falar, eu não sei se naquele momento estava definido que ele falaria ao lado do Jorge. Só que daí ele foi proibido de falar. Era um momento de acontecer isso, dele não falar? Por que aconteceu isso? Eu vou te explicar todo o contexto disso, sem medo, tá? O Ronald é nosso capitão. Eu tenho certeza que quando ele foi na torcida, ele foi querendo ajudar, foi na melhor das intenções, porque ele é um cara grato pela torcida, por todo mundo que apoia, como o nosso elenco é grato, como nós somos gratos. Só que assim, em alguns momentos no futebol, e a gente tem que ser estratégico, eu quero que vocês entendam isso. O silêncio não é uma ausência. O silêncio não é um descaso. O silêncio é um momento de recolhimento, é um momento de evolução íntima, é um momento de você trabalhar naquilo que você precisa para buscar o resultado, para o campo falar. Porque a resposta que vocês querem não vai ser dada aqui. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa que vocês querem ouvir. Não é aqui, não vale nada. O que vale é lá dentro. Então, eles têm que estar concentrados nesse momento, fugir de polêmica. Eles têm que estar focados para poder buscar a vitória, que é ali que vocês querem ver e que a gente também quer ver. Então, dentro do que aconteceu,
Não foi uma questão, até porque a gente não escala quem vai dar entrevista pós-jogo durante o jogo. Ele falou que iria falar, pode ser que ele gostaria de falar, mas nesse momento a gente não pode expor nossos atletas, a gente não pode expor eles em um momento de dificuldade. A gente tem que aparecer o Thiago, que pouco fala, o Castilho, que é nosso comandante, porque nesse momento da dificuldade a gente tem que blindar o elenco para que eles possam se preocupar exclusivamente em trabalhar, em buscar evolução, em buscar melhora e poder chegar no resultado que a gente espera, que é ganhar o jogo, depois classificar e depois buscar o acesso. Importante falar isso. Fechou? Obrigado, Castilho. Obrigado, Thiago.